Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional e estou aqui para fornecer para vocês um mini curso gratuito para o concurso do Tribunal Superior do Trabalho, que é um concurso aí que a qualquer momento pode estar estourando. Já temos a banca definida, que é a Fundação Carlos Chagas, então eu quero disponibilizar um mini curso aqui, totalmente gratuito para que vocês possam entender um pouco de como que funciona essa banca. De antemão, eu quero avisar para vocês que a Carlos Chagas é uma banca extremamente literal, ela gosta da literalidade do texto. Agora, óbvio, isso não exclui que ele venha cobrar uma questão doutrinária, nem tampouco uma questão jurisprudencial. Entretanto, após 10 anos de sala e com experiência suficiente, eu aconselho que você dedique uma boa parte do seu tempo para essas matérias jurídicas, a parte literal. Ok? Então hoje nós vamos falar aqui algumas questõezinhas sobre direitos fundamentais. Vamos resolver uma questãozinha sobre direito individual, uma sobre direito social e uma questão sobre nacionalidade, que são assuntos recorrentes nas provas da Carlos Chagas. Beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. Vejam bem, a exigência pela sociedade dos chamados direitos sociais teve como marco a Revolução Industrial no século XIX. Tais direitos passaram a figurar nas constituições pela primeira vez no início do século XX. No Brasil, mais especificamente, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, é direito social. Vamos lá, pessoal. Antes de falarmos aí quais são os direitos sociais e antes de entrarmos, de fato, nas alternativas, eu sempre gosto de lembrá-los um detalhe. Presta atenção. Não podendo excluir a questão doutrinária da questão, nós vamos lembrar o seguinte. Os direitos sociais, eles são direitos de segunda geração, né? Lembre-se, os direitos fundamentais eles são divididos em gerações, ou doutrinadores mais modernos preferem o termo dimensões, tanto faz. Na primeira geração, nós vimos os direitos civis e os direitos políticos. Na segunda geração, os direitos sociais, econômicos e culturais. E na terceira geração, o direito da solidariedade, da fraternidade, como o meio ambiente, direito do consumidor e outros. Agora, entendam uma característica marcante da segunda geração. Vejam bem, a segunda geração, ela acaba sendo marcada como sendo a geração das liberdades positivas ou geração dos direitos de prestação. Como assim, professor? Não estou entendendo. Presta atenção. Nós tínhamos um Estado absolutista, que era um Estado que fazia tanto a ponto de sufocar. E aí, com o advento da Revolução Francesa, 1789, veio o Estado abstencionista, conhecido por alguns como Estado liberal. O Estado absolutista, ele fazia tanto a ponto de sufocar. O abstencionista, ele deixa de intervir. Só que de todo mal, meus amigos, o Estado sempre foi e sempre será o ponto de equilíbrio. À medida que o Estado deixa de intervir, indubitavelmente começa a acontecer uma prevalência do forte sobre o fraco. E principalmente no campo trabalhista. Nós vimos jornadas desumanas de trabalho, o empregador não tinha direito nenhum trabalhista. Então isso aqui, como vocês estão fazendo prova do TST, tem total influência, né? Uma Constituição que marcadamente exterioriza isso é a Constituição de 1934, que inclusive foi a primeira Constituição brasileira a ter um direito trabalhista. 110 anos depois de criar nossa primeira Constituição, foi que fomos contemplar um direito trabalhista. Mas onde eu quero chegar? Quando nós falamos em liberdades positivas, o que é uma liberdade positiva? É um fazer, é um agir por parte do Estado. Diferente da primeira geração, que buscava as liberdades negativas. Um não fazer, um não agir por parte do Estado. Aqui não. Aqui eu quero que o Estado, ele faça, que ele desempenhe o seu papel, a sua função. Então não esqueçam, os direitos sociais, eles são direitos de segunda geração, e a segunda geração ela é marcada pelas liberdades positivas, por essa atuação comissiva por parte do Estado. Agora, meu amigo, eu sei que a sua prova é da Carlos Chagas, mas aqui você pode fazer provas do CESP, que é uma prova extremamente reflexiva. Quanto a isso aqui, você vai ter que tentar memorizar. Você vai ter que lembrar, querendo ou não, quais são os direitos sociais. Hoje, nós temos 11 direitos sociais. Vamos relembrar quais são? Muito bem. São direitos sociais: educação, saúde, segurança, lazer, moradia, desculpe, trabalho, previdência
social, proteção à maternidade, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação e o transporte. Agora, observem aqui. Já diz o ditado, se conselho fosse bom, ninguém dava e ia vender, né? Eu ainda estou te dando o curso, então tá de graça. Vejam bem, cuidado com esses 11 direitos sociais. Eu estou lhe garantindo que vai ter uma questão na sua prova sobre isso. Afinal, vamos lá. Qual é a base do direito do trabalho? A base do direito do trabalho você encontra na Constituição. Você vai encontrar dos artigos 6º a 11 da Constituição Federal, né? Então, cuidado com esses 11 aqui, ó. Educação, saúde, segurança, lazer, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação e o transporte. Beleza? Cuidado por quê? Ele vai trocar uma palavrinha, a questão vai estar errada. Quer um exemplo clássico? São direitos sociais. Educação, saúde, seguridade social errado. Seguridade não, previdência social. Essa foi perigosa, quer ver? São direitos sociais a moradia e o livre exercício profissional. Moradia, beleza. Livre exercício profissional, não. Trabalho. E professor, não é a mesma coisa? Não. Livre exercício profissional é um direito individual previsto no artigo 5º, inciso 13, onde ele fala, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E, para fechar isso aqui, para entrarmos nas alternativas, ultimamente ele deu para perguntar quais direitos sociais entraram com o tempo. Porque esse rol que eu acabei de mostrar, ele é um rol exemplificativo. Ele pode ser ampliado com o tempo. E aí, cuidado, nem todos entraram com o constituinte originário. Quais entraram com o tempo aqui? Entraram com o tempo a moradia, que foi com a emenda 26, a alimentação, que foi com a emenda, salvo engano, 62, e o transporte, que foi com a emenda constitucional número 90. Beleza? Os demais todos entraram com o constituinte originário. Mas vamos analisar as alternativas, quer ver? Observe então. Ele perguntava então quais eram os direitos sociais. A inadmissibilidade de obtenção de provas ilícitas no processo, não. Essa situação é um direito individual previsto no artigo 5º. A proteção à maternidade e à infância. Opa, volta aqui, ó. Proteção à maternidade e à infância. Correto. O item está verdadeiro. Agora, cuidado. Já viu ele colocando em prova? Proteção à maternidade e à adolescência, não. Maternidade e à infância. Agora, só desencargo de consciência e vamos analisar as outras alternativas. Quer ver? Garantia do direito à herança, não, é um direito individual. O direito autoral, pelo tempo que a lei fixar, também é um direito individual previsto no artigo 5º. E a garantia ao direito à propriedade, não, também é um direito individual previsto no artigo 5º. Aqui não é a propriedade, direito social. Aqui é o quê? A moradia. Beleza? Então, muito cuidado, mais uma vez eu reitero. Comecei com questão de direito social justamente pela carga de importância que ela tem para o concurso do TST. Segunda questãozinha, vamos lá, só o ouro da Bahia. Christian, empresário alemão, vivia há anos no Brasil com sua esposa brasileira e filhos brasileiros. Faleceu em trágico acidente aéreo, deixando diversos bens no Brasil. A sucessão dos bens situados no Brasil, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, será regulada. Vamos lá. Pessoal, vocês vão perceber que as provas da Carlos Chagas que envolvem direitos individuais, geralmente ele coloca uma historinha, mas sempre ele vai exigir no final das contas que você saiba o texto seco, infelizmente, da Constituição. Ele muda uma palavrinha e a questão está errada. De novo, eu sei que é muito chato você ficar tentando memorizando as coisas, mas infelizmente é uma necessidade para as provas da Carlos Chagas. Nunca vi uma prova da Carlos Chagas que seja só reflexiva. Geralmente 70% das questões são questões literais. E aí vejam, quando você pega o artigo 5º, inciso 31, ele fala bem assim: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. A lei pessoal do de cujus.
Professor, que diabo é lei pessoal do decujus? É a herança, né? Então entenda, a regra é ser regulado pela lei brasileira. Agora, se a herança deixada pelo indivíduo, pelo decujus, ela for mais favorável, então você vai aplicar ali o que está previsto na herança, ok? Então, vamos ali no caso do testamento, né? Vamos ver as alternativas, quer ver? A, pela lei brasileira ou pela lei pessoal do país do decujus, caso esta última seja mais favorável. Errado. Não é a lei do país do decujus, é a lei pessoal do decujus. B, obrigatoriamente pela lei brasileira? Não, pois temos a ressalva do texto. C, obrigatoriamente pela lei pessoal do decujus? Não. Obrigatoriamente pela lei pessoal do país do decujus? Não. Agora olha aí, pela lei brasileira ou pela lei pessoal do decujus, caso esta última seja mais favorável. Então, como vocês podem perceber, o item aí correto é o que está na letra E. Então, mais uma vez, eu vou lhe alertar. O artigo 5º ele é formado por 78 incisos e 4 parágrafos. Fica aí abençoado, esperando o edital sair para você começar a ler a literalidade das leis. Porque você não tem só a Constituição para estudar. Você tem o direito administrativo, direito de trabalho, processo de trabalho, regimento. Então, se isso para uma prova reflexiva, como um CESP da vida, você já tem que dar uma atenção para o texto, imagina para uma prova da Carlos Chagas. E a última questãozinha aqui, uma questão sobre nacionalidade, só para você entender também um outro assunto que é muito recorrente em provas da Carlos Chagas. Vamos lá. Salomé nasceu em Portugal, quando sua mãe, brasileira, cursava doutorado na Universidade de Coimbra. O pai de Salomé é português. Quanto à sua nacionalidade, Salomé, vamos lá. Olha aqui. Eu sempre peço para que o meu aluno tome muito cuidado com o artigo 12, inciso 1º, que trata ali sobre os casos de brasileiros natos, que inclusive é um rol taxativo. Vamos relembrar quais são? Artigo 12, inciso 1º. São brasileiros natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. É aí que nós aplicamos o famoso critério do ius soli. Nasceu no meu país, em regra, possui a minha nacionalidade. A linha B. Os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Pessoal, quando você sai a serviço do Brasil, nós entendemos que você está na extensão do território. Por isso que o seu vínculo aqui ele acaba sendo um vínculo imediato, né? Não precisa de registro nesse caso. Pode ter o registro por uma mera formalidade, mas não preciso. Só que no caso ali de Salomé, o que acontece? A mãe não estava a serviço, né? Ela estava estudando. Então, nesse caso, ela vai entrar na linha C do artigo 12, inciso 1º. Quer ver? A linha C fala assim: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, desde que façam o registro em repartição brasileira competente ou venham residir no Brasil e optem a qualquer tempo, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos analisar a questão? Olha aqui de novo. Salomé nasceu em Portugal quando sua mãe brasileira cursava doutorado na Universidade de Coimbra. O pai de Salomé é português. Quanto à sua nacionalidade, Salomé: A, jamais poderá adquirir a nacionalidade brasileira. Errado, afinal a mãe é brasileira. B, adquirirá a nacionalidade brasileira desde que venha a residir no Brasil antes de completar 18 anos. Não. A Constituição fala que ela pode vir a qualquer tempo. Agora, a opção é que ela faz após os 18 anos. C, poderá ser brasileira naturalizada, jamais nata. Errado. D, somente poderá adquirir a nacionalidade brasileira se a sua mãe estivesse a serviço do Brasil na época do seu nascimento. Não, porque nesse caso aí ela vai entrar na linha C e não na linha B. E aí? Poderá optar pela nacionalidade brasileira em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, se vier a residir no Brasil. Questão perfeita, é o que chamamos na doutrina de nacionalidade potestativa. Beleza, pessoal? Espero que esses vídeos aí tenham lhe auxiliado de alguma forma na sua aprovação. Espero que você lembre de mim e me chame para o seu churrasco. E eu estou lançando, daqui a pouco, daqui a alguns dias, um curso completo de exercício para as provas do TST. Eu quero ensiná-lo como marcar da forma mais correta possível uma questão na Carlos Chagas. Quero que você tenha um rendimento
total nesse tipo de prova, que não é uma prova difícil. Então cada questão ali você tem que lutar com unhas e dentes, porque uma questão faz total diferença em uma prova da Carlos Chagas. Sucesso, só o ouro da Bahia, e o meu objetivo é a sua aprovação.